Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais uma live do Octanage. Agora são 4:30 da tarde, final de tarde aqui em Austin, Texas. Chegando o inverno, vocês podem ver que o dia já está bem mais escuro aí, parece final de tarde mesmo. 8:30 da noite no Brasil, quase. E eu tô ligando aí para repassar as novidades do Octanage, as coisas que estão acontecendo no podcast aí nos últimos dias. Vamos começar repassando a semana passada. Várias novidades aí para repassar junto a vocês. Coisas que aconteceram para mim, coisas que aconteceram para o Vinícius. Vinícius tá postando no Stories postou no Stories vários vídeos aí a respeito da visita que ele está fazendo à Coca-Cola, a sede da Coca-Cola lá em Londres, que é um dos clientes em potencial dele. Então, já desejando aí tudo de bom para o Vinícius na nova empreitada dele aí com um novo cliente, né? Cliente grande em potencial. Da mesma forma, o Vinícius nesse final de semana participou da mentoria do Ryan Santos aí em Londres. Inclusive o Ryan postou diversos posts com a participação do Vinícius, as histórias que o Vinícius contou durante a mentoria, junto com os outros participantes lá com o Ryan. Então o Vinícius também tem essa experiência aí para contar pra gente. E eu também gostaria de aproveitar esse momento para contar o que passou comigo aí na semana passada. Quando eu estava em Londres, estava em Boston semana passada. Vou contar as histórias de Boston para vocês então, pessoal. Antes de começar, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Daniel Vargas, que está aí com a gente, participando da live. Brigadão, Daniel. Forte abraço para ti. Episódio do Daniel Vargas sendo liberado essa semana ainda. É para ser liberado ainda hoje, estou numa expectativa aí bem positiva de que vá acontecer ainda hoje, aguardando aí a participação do Vinícius. Dizendo oi também para o Gustavo aí que acabou de entrar, obrigado pela participação. E aproveitando o ensejo, já que a gente está falando aí de agradecimentos, olha o que eu recebi da Helena Escalante, que foi o nosso episódio E039. Acabei recebendo da Helena um chocolate, tá? Na verdade é o praline ou praliné, dependendo de como você lê, né? Turrón de trufa, direto do El Corte Inglés, que é como se fosse a mesbla ACIA lá da Espanha. Então a Helena me mandou esse torrão aqui de trufas como agradecimento então pelo episódio. Recebi um magnífico cartão, ainda mais significativo, no qual a Helena faz um agradecimento aí pela participação dela no episódio, aqui e em live conosco. Realmente um episódio riquíssimo, um episódio da Helena. E aproveitando o ensejo, já que a gente está falando da Helena, a Helena está voltando, vai fazer live com a gente a semana que vem, então estava marcando com ela, creio que seja na segunda-feira da semana que vem, vamos estar recebendo a Helena novamente, para falar sobre produtividade e metas. Ela vai dar uma palestra em Nova York, seguindo a carreira dela de empreendedora residente da Biblioteca Pública de Nova York. Ela vai dar uma palestra a respeito de ferramentas de produtividade. Então eu convidei ela para vir para falar para a gente, passar essa experiência também em espanhol. Você sabe, o espanhol da Helena é um espanhol fantástico, super claro, super neutro. Então é fácil de seguir, a gente tem a conversa praticamente metade em português, metade em espanhol com ela. Então, da mesma forma, falando então em outras lives que a gente vai estar fazendo, essa semana passada eu estava em Boston palestrando, já vou contar para vocês da minha experiência em Boston como palestrante. A Eni Silveira tá lembrando aqui, Mesbla, tu não era nascido quando ela fechou. Na verdade eu era bem nascido, eu era bem crescido e ainda tinha Mesbla, Eni. Então acontece, viu? A Mesbla é que dentro das lojas de varejo, cada uma delas tem um perfil diferenciado, né? Então tem algumas delas que tem
uma característica um pouco mais refinada, que era justamente o que eu estava tentando buscar para descrever o El Corte Inglés, essa marca aqui da Espanha, que é realmente uma cadeia de varejo muito conhecida por lá e é uma cadeia também muito refinada. Então não sei qual é a melhor cadeia de varejo do Brasil para fazer a comparação no momento. Tá? Então semana passada eu estava em Boston e não pude fazer a live semanal, a live Aventureiros com o André Seco Richter. Essa semana a gente vai estar de volta aí então com o André para repassar justamente a live Aventureiros. A gente vai estar na quinta-feira da noite falando sobre a Rappi, que é aquele unicórnio, aquela startup colombiana que está se popularizando aí no Brasil, mas que já tem avaliação de maior do que $1 bilhão hoje. Então a gente vai estar fazendo um estudo de caso sobre isso nessa quinta-feira, voltando aí com a nossa live Aventureiros, que provavelmente em 3 meses foi a primeira semana em que não aconteceu. Tentei deixar o bizu para vocês no Stories, dizendo, olha, estou aqui em Boston, não vai ter a live essa semana, não sei se o pessoal capturou a mensagem, mas eu tentei repassar isso. Amanhã temos uma outra live, uma live diferente. Eu estou trazendo aí o Walter Bianchi Filho, que foi entrevistado nosso, aí eu não tenho um episódio agora de cabeça, mas se vocês procurarem lá no Octanage, vocês vão encontrar o Walter falando sobre investimentos, riscos e sobre valores, tá? Eu convidei o Walter para fazer uma live para falar a respeito de ambiente de negócios 2019. O Walter é um cara que tem uma experiência muito rica, tem um conhecimento profundo do mercado, não só econômico e de investimentos, mas também da situação macroeconômica, a situação política, e eu achei que ele ia ser a pessoa ideal para configurar para a gente aqui no Octanage o que a gente pode esperar de 2019, quais são as principais tendências, quais são as principais decisões que o novo governo precisa tomar, quais são as principais agendas que precisam ser avançadas e o que isso significa para quem está começando um novo projeto ou para quem quer continuar crescendo o seu negócio. Então, amanhã vou estar recebendo o Walter aí, vai ser uma experiência nova para ele, tá falando sobre isso em live, mas ele tem muitos anos aí como sócio fundador da Investimenta, em que ele faz exatamente esse trabalho de transformar todas as tendências, todos os fatos, os indicadores e trazer isso numa análise clara para que as pessoas possam tomar decisões. Então, resolvi convidar o Walter amanhã, 7 horas da noite, a gente vai estar aí repassando esse ambiente de negócios 2019, o que esperar dos negócios para o próximo ano. Comentário do Daniel Vargas: as lojas Renner compraram os espaços da Mesbla no Brasil e assim começou a sua ascensão para se tornar a maior do setor. Tá aí, tá dada a história então, passada a história aí das redes de varejo brasileiras. Eu queria aproveitar também, pessoal, para repassar então, agora que eu já falei das nossas lives principais, falei da live de amanhã com o Walter Bianchi, falei da live de quinta-feira com o André Seco Richter, vou falar da live de sexta-feira. Estou convidando o Daniel Scott, que foi outro entrevistado nosso, então todo mundo aí que vocês já conhecem. E o Daniel vão fazer um novo estudo de caso, também da economia colaborativa, e a gente vai falar sobre a Bird. Então quem acompanhou as nossas lives Aventureiros comigo e com o André Richter, sabe que a gente tem abordado estudos de caso e a gente inclusive mencionou a Bird, que é essa startup que está colocando patinetes elétricos em muitas das cidades dos Estados Unidos. E é um modelo novo de negócios, é uma coisa promissora, é algo que eu estava caminhando agora, por isso até estou um pouco ofegante aí, caminhei durante um bom tempo e estava dando uma olhada onde é que tem os Birds disponíveis aqui perto de casa, para a gente justamente fazer a live e falar sobre o modelo de negócios, a história, as possibilidades, como isso gera oportunidades novas de emprego e de negócios e a mudança que isso vai oportunizar em termos do tecido social. Curiosamente, temos aqui muitos lugares aqui em Austin com o Bird já instalado. Eu, inclusive, bati um screenshot aqui do meu celular para mostrar isso para vocês, porque realmente
me chamou muito a atenção. Então essa aqui é a vizinhança da minha casa. Olha quanto patinete elétrico tem ao redor da minha casa, gente. Então realmente eu tenho que caminhar aí 2 blocos, 2 quadras, e eu já tenho o patinete disponível. Se eu caminho mais 2 para um lado ou 2 para o outro, eu acabo conseguindo então atingir os patinetes da Bird e consigo utilizá-los por $1 o trecho. Então eu e o Daniel Scott vamos estar falando na sexta-feira a respeito disso. Vou anunciar prontamente essa semana essa novidade para a gente poder então participar na sexta-feira da live com o Daniel a respeito da Bird. E fazendo então mais um anúncio de live, segunda-feira próxima, com a Helena Escalante falando sobre produtividade e metas, palestra que ela vai estar dando aí na Biblioteca Pública de Nova York. Então, pessoal, falei para vocês aí de lives. Vamos falar de 2 coisas mais que estão faltando aí que eu não falei ainda hoje, que é a minha palestra semana passada em Boston. Passada dar um resumo para vocês do que foi isso. E vamos falar também sobre o episódio dessa semana com o Daniel Vargas. Por falar no Daniel Vargas, pergunta dele mesmo: tu achas que esse tipo de serviço tem espaço no Brasil? Creio que sim. E eu ainda quero entender com mais detalhes o modelo de negócio, mas eu acho que em termos o problema existe. O problema existe basicamente em qualquer lugar do mundo, que é o problema da mobilidade humana e a mobilidade urbana. E aquela mobilidade que é de poucas quadras, não é aquela mobilidade que precisa de um automóvel. Então, como o problema existe, eu acredito que tem espaço, mais ou menos na mesma linha do Uber, Lyft e tudo mais. Se o problema existe em muitos lugares do mundo, tanto que eles estão aí, é uma empresa de fato global. Então acredito que há sim a possibilidade no Brasil disso aí pegar fogo. Vai ser interessante porque tem uma série de variedades aí. Quem anda de patinete elétrico está sujeito ao tempo, às intempéries, aos elementos, né? Então isso aí é um fator interessante, que o automóvel já cuida muito mais dessa parte. O patinete elétrico tem isso. Então eu estou curioso para saber como é que isso aí vai rolar aqui no verão. E até sobre isso, Daniel, eu justamente mencionei, porque a gente vai falar isso aí na sexta-feira, mas me chamou a atenção quando eu estava em Boston, que lá não tinha nenhum esquema de patinete elétrico. Então Boston é uma cidade que neva, inclusive já nevou várias vezes agora no mês de novembro. Tá? Semana passada eu estava lá, na verdade essa semana eu estava lá e não estava nevando, só estava frio, então estava tranquilo. Mas aí eu acho que o patinete elétrico ele perde a graça também. Até porque é de repente muito frio para as pessoas se deslocarem. Por outro lado, como tem muita calçada, é uma cidade totalmente urbanizada, com infraestrutura, e o propósito são pequenas viagens, aí você tem uma condição em que ele se torna mais interessante. Por outro lado, não colocaram em Boston, mas estão colocando aqui em Austin, espalhando pela cidade toda realmente. Ouvi dizer que o Uber pretende oferecer bike elétrica no Brasil. De fato, é uma das possibilidades, é um serviço adjacente ao deles e consegue, na verdade, utilizar a plataforma, né, o marketplace que eles já oferecem hoje. Então, é uma possibilidade sim, e eles vão ter já a concorrência. E até isso é um dos pontos que a gente vai falar sobre a competição do Bird. Ao mesmo tempo que eles lançaram o Bird, deu 2 semanas depois, veio a Lime também. Então a Lime é um outro patinete elétrico, onde tem um Bird, praticamente tem um Lime, e onde tem um Lime agora tem um Bird. E então assim, eles estão juntos tentando justamente roubar e se colocarem naquela posição de primeiro no segmento. A Lime foi bem interessante isso, que o patinete da Bird é um patinete todo preto, todo escuro. E eu acho que é bem escolhido justamente porque sofre muito abuso, até às vezes de cair no chão, então foi bem escolhida a cor, mas ele acaba não se distinguindo e é difícil colocar a marca deles. Então a Bird colocou como se fossem uns LEDs coloridos que você passa da noite e consegue ver onde estão os patinetes. E a Lime veio e colocou patinetes em verde.
Então o símbolo deles, o logotipo deles usa a cor verde. E inclusive foi curioso que Bird 4 letras, Lime também 4 letras, acho que não é coincidência, é justamente necessário para ter esse reconhecimento do público e a participação. E tem aí uma série de oportunidades que a gente vai estar repassando aí, mas realmente vai ser um cenário super interessante, esse cenário competitivo, e certamente outros como o Bird e o Lyft vão tentar se aproveitar disso aí. Então, vamos finalmente falar sobre Boston, pessoal. O que aconteceu essa semana comigo? Eu fui convidado faz alguns meses já para ser palestrante dentro desse evento aqui. Então, tá aqui o meu crachá. O evento foi promovido por essa entidade que é o MRS, Materials Research Society. O MRS me convidou para ser palestrante do simpósio anual que eles fazem em Boston. Esse ano foi em Boston, foram 3 dias de duração. O simpósio foi um simpósio gigantesco. Eu realmente não estava esperando um evento dessa magnitude, mas tomou conta do Centro de Convenções de Boston. O Centro de Convenções de Boston se projeta para dentro do Hotel Sheraton, que fica ali próximo ao centro. E foi bem curioso que ali no hotel realmente estava tomado e foram 3 dias inteiros, integrais, de palestras. E o que o pessoal me falou é que foram mais de 50 palestras acontecendo simultaneamente durante o evento todo. Então, de fato, foram milhares de palestras que aconteceram relacionadas à ciência dos materiais, à pesquisa de materiais. E, me chamou a atenção que quando eu fui pegar o meu crachá, além de ter sido um crachá diferente, porque eu não era nem eu não era demonstrador dentro da convenção, nem eu era participante, e eu também não era membro, que eram os 3 crachás mais visíveis. Como eu era palestrante, não tem muitos palestrantes que são externos, o pessoal teve dificuldade para encontrar o meu crachá. Até tem uma história interessante para contar, conto para vocês depois a história do crachá. Mas na hora que depois que eu descobri o meu crachá, a gente conseguiu localizar ele, eu fui pegar o livro do evento. E normalmente é um livrinho, às vezes é um panfletinho de 2 ou 3 páginas, às vezes é um livretinho, folhetos, coisa desse tipo. Pessoal, era um livro de 2 polegadas de espessura, o livro do simpósio, para falar de todos os resumos de tudo que estava acontecendo ali simultaneamente. E eu fui convidado para ser a palestra principal do evento, o que eles chamaram de Personal Development Summit. Então é como se fosse o pináculo do desenvolvimento pessoal da conferência deles. Então foi um track especial dentro do evento e foi super bacana a experiência. Foi uma experiência nova para mim, porque a minha audiência ali era 85% de PhDs. Então uma audiência altamente qualificada. Os outros 15%, 10% tinham mestrado e estavam fazendo PhD, e os outros 5% apenas tinham graduação. Então uma riquíssima de uma audiência para me escutar. E eu fui lá falar a respeito de aprendendo com as falhas. Então, aprendendo com as falhas, como dar a volta por cima. É o título da minha palestra. Ela está disponível, se vocês quiserem pesquisar os slides, ela está disponível no SlideShare. Então, slideshare.com/apiasa. Vocês vão encontrar lá a minha palestra Learning from Failure. E tem o Thomas Edison na capa, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver lá o conteúdo que eu repassei com eles. A experiência foi muito rica, porque foi pela primeira vez eu tive a oportunidade de palestrar para o pessoal que é PhD, tá? Então foi a primeira coisa que aconteceu, que foi super interessante. A segunda é que foi um mega evento, provavelmente o maior evento do qual eu já fiz parte. E isso aí é uma coisa muito rica mesmo de poder fazer parte, ter uma audiência maior, ter um público maior para lhe escutar. Foi interessante que eu não consegui gravar absolutamente nada, porque era proibido então bater fotos, era proibido fazer coisas, fazer vídeos durante o evento. Até vocês podem ver aqui no meu crachá,
tá aí, tá escrito, né? Não pode filmar, não pode bater foto, não pode fazer nada. E eu vou continuar indo atrás do pessoal para ver se eu consigo alguma imagem, alguma foto aí do evento para poder mostrar para vocês, né? E para não passar de mentiroso aí de quem foi viajar. Então o pessoal me levou para Boston e eu cheguei lá e assim vou dar algumas dicas aí de palestrante. Eu já tenho alguns anos como palestrante, já tenho algumas experiências palestrando aí tanto em Brasil como em Estados Unidos. E são experiências assim sempre marcantes e é sempre uma experiência super gratificante, assim como a gente tem esse contato com vocês através das lives, ter o contato também com o público diretamente, pessoalmente, poder escutar novas histórias, entender o que a gente fala, se realmente está inspirando e ressoando com as pessoas da audiência, do público. Então, é bem interessante a vida de palestrante, porque a palestra começa muito, muito antes do dia. Então, eu fui convidado muitos meses antes por um pessoal que faz parte do Materials Research Society, que mora aqui no Texas, que mora em Dallas. Acharam interessante a palestra que eu fiz uma vez num webinário e resolveram fazer follow-up e me convidaram então para palestrar em Boston. A palestra começa porque a palestra que as pessoas viram foi dada por um outro público com um outro enfoque. Então vocês vão notar isso também no material lá no SlideShare, que está disponível. Os slides que eu usei na palestra foram diferentes, porque cada palestra eu faço uma personalização do material e eu deixo claro para as pessoas ali, de acordo com o que os organizadores do material, do evento, acabam me passando, eu acabo mudando o enfoque ou a ênfase dada durante a palestra. A mensagem é basicamente a mesma, mas ela acaba mudando. Foi interessante que nesse evento que eu participei não houve contrato, que é uma outra boa prática, é uma coisa de praxe aqui nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, que é fazer o contrato com o palestrante, em que você coloca expectativas, quem vai trazer o quê, como é que ficam os materiais de áudio e vídeo, as responsabilidades do palestrante e tudo mais. Até porque mesmo que a parte financeira esteja toda acertada, tem a questão do palestrante não aparecer ali, né? Então, se o palestrante, você fecha um contrato com o palestrante e o palestrante não aparece, na verdade é uma perda enorme para quem organizou o evento. E isso é uma das coisas que as pessoas no Brasil ainda não se dão conta, né? Que é essa profissionalização da parte dos eventos e de contratos, e que o contrato não significa necessariamente que alguém não tenha medo que a outra parte não paga ou não cumpra com as suas responsabilidades, mas ela facilita muito o diálogo da preparação e de criar expectativas de quem faz o quê e o que vai ser abordado. Tá. Outra parte interessante disso foi que eu fiz contatos frequentes com a organização e pedi para eles qual era o enfoque que eles queriam dar para essa palestra. E eu recebi pouquíssimo feedback deles. Então foi curioso que eu tive que montar isso um pouco lendo nas entrelinhas do evento e de acordo com as outras partes desse ciclo de desenvolvimento pessoal que eles colocaram. Então eles criaram isso, eu entendi qual é que era a sequência, eu falei, olha, eu vou tentar criar alguma coisa que se encaixe, que seja a peça do quebra-cabeça que se enquadre aqui dentro dessa sequência de eventos que eles estão criando. E de fato foi isso que o pessoal me deu como feedback depois da palestra. O pessoal veio falar comigo a respeito justamente de como eles, dentro do Materials Research Society, estavam tentando criar essa possibilidade de ter palestras motivacionais, de falar sobre desenvolvimento pessoal, de cobrir esses tópicos aí junto com dentro do contexto da conferência deles. Então, a outra coisa que eles me passaram foi que depois da minha palestra haveria um painel com outros profissionais convidados. E de fato eles trouxeram vários PhDs aí, gente que tem 25, 30 anos de experiência acadêmica e de pesquisa, para falar sobre as experiências profissionais deles e como eles montaram, na verdade, carreira a partir dessa experiência acadêmica que eles tiveram. Então, como eu percebi isso aí tudo, eu falei, olha,
Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar minha palestra e vou começar falando sobre falhas. Então a sequência, né, de temas que eu abordo na palestra é o que é a falha, criar uma definição para isso. Depois a gente fala sobre como a neurociência, de como as pessoas, o cérebro humano percebe a falha. E a gente começa a falar sobre os desafios que vêm disso aí. E na sequência eu defino então o que é aprendizado, né? Falhas e aprendizado, até como uma forma de colocar a ênfase do assunto no aprendizado e nem tanto nas falhas. Então eu falo o que é aprendizado e dou uma definição sobre isso. O que é aprendizado e até é sobre a nossa capacidade de tomar decisões e assumir compromissos, é a respeito da nossa capacidade de assumir novos riscos, apesar das falhas, e é a nossa capacidade de sermos novamente vulneráveis, ou seja, estarmos dispostos a aparecer e a fazer o nosso trabalho, mesmo correndo o risco de falhar de novo. Então, esse aí foi realmente o centro da nossa conversa. Falei sobre a mente réptil, falei sobre a mente mamífera, falei sobre a criação de histórias e criar histórias que realmente sejam favoráveis para a gente voltar e assumir isso. E a gente falou sobre aspectos motivacionais disso tudo e colocou no contexto isso então da palestra. Comentário do Rinaldo de Paula: André, preciso ir, parabéns pelos seus trabalhos, sucesso. Obrigadão, Rinaldo, um grande abraço para você. Obrigado por seguir a gente aqui no Instagram, por seguir a gente também lá no Twitter, por ter escutado aí os nossos episódios. Vai com Deus e até a próxima, Rinaldo. Eu sigo aqui então repassando com vocês o que aconteceu lá em Boston. Então, falei então para vocês da palestra, do que foi. E realmente, embora tivesse muito conteúdo, que seja conteúdo objetivo, pesquisa, desenvolvimento, inspiração. Eu falei também sobre o que eu chamo do triângulo do drama. O triângulo do drama são 3 papéis em que a gente normalmente assume e que são desfavoráveis aí para o processo de aprendizado. Então falei sobre o vilão, falei sobre o herói e falei sobre a vítima. E falei como transformar isso em outros 3 papéis. Então o papel do coach, o papel, em vez de herói, virar coach, em vez de vilão, virar challenger, e em vez de vítima, virar criador. Então a gente falou sobre esses 3 papéis renovados e como assumir esses papéis e como tomar conta das situações usando isso como ferramenta. E coloquei em perspectiva para eles também, aí, até da nossa experiência aqui com o Octanage, experiência minha de leitura, que toda a literatura e todo o trabalho de coaching que tem sido feito nos últimos anos tem sido muito focado nessa parte de criação, de responsabilidade, e que, na verdade, o trabalho todo de coaching é justamente isso, é levar a pessoa a descobrir na sua vida como ela pode tomar e assumir esses papéis. Então, tá aí minha palestra, aí, o resumo dela dado em 5 minutinhos, e aí depois, no final da palestra, o pessoal vem conversar com a gente e vem contar histórias. E é sempre uma experiência muito, muito legal, porque você encontra gente completamente diferente de você, gente que você nunca viu na vida, que vem e conta história para você e pede ideias, pede aconselhamento e tudo mais. Então até o meu comentário em relação a isso é que é uma grande responsabilidade nossa, de poder justamente entregar para as pessoas a inspiração para que elas possam refletir sobre a vida pessoal e inclusive perguntas para que elas possam começar se questionando. E na hora que elas vêm pedir conselho, é justamente não passar uma visão única ou tomar decisão por elas, é justamente fazer esse papel de coach e até de challenger, né? Justamente de fazer as perguntas certas e permitir que as pessoas consigam elas mesmas descobrir o caminho delas. Então eu escutei histórias aí incríveis, de fato as histórias não são assim tão incríveis, mas a experiência humana é que acaba sendo incrível, o contato humano. Então, histórias das pessoas que estão completando aí seu PhD, algumas tiveram experiência na indústria de trabalho, outras nem tanto, e falando sobre como elas tiveram dificuldade de se adaptar no meio de trabalho, como foi difícil tomar a decisão de sair de lá, como está sendo difícil descobrir a próxima etapa no caminho delas, o que elas querem fazer adiante, como tomar ação em relação a isso. Houve um interesse bem grande do público em relação à parte da transição da carreira de pesquisa
para a carreira dentro da indústria, tá? Que é a carreira, digamos, com um emprego clássico. Como fazer isso acontecer? Foi super legal aí que o contato, em geral, muita gente do exterior vem me procurar. Eu acho que acaba criando uma afinidade natural bem grande. Então eu tinha gente aí, tinha uma das mulheres que veio me procurar era muçulmana. Então ela estava vestida com um véu e ela falou que a família dela é iraquiana, mas ela cresceu nos Estados Unidos. A outra menina, na verdade, ela é indiana. Vários outros indianos. Tinha um cara que era japonês. Aliás, muitos japoneses nesse evento aí do MRS. Evento, então, aí para quem chegou agora, evento que eu palestrei a semana passada lá em Boston. Fui convidado pelo Materials Research Society aí para participar. E dando as boas-vindas aí a Amanda Lima. Tudo bom, Amanda? Seja bem-vinda aí. Legal te ter aí com a gente. E então, pessoal, vieram muitos estrangeiros aí contando histórias de dificuldades e justamente de como eles podem fazer para superar essas falhas e reengatilhar a carreira deles. Então, fiquei bem feliz por poder ser essa referência, por poder, inclusive, ser motivação para o pessoal do MRS dar continuidade a esse lado de desenvolvimento pessoal que eles têm dentro dos simpósios deles. E da minha parte também foi super legal que no dia seguinte saí de lá, a gente teve um coquetel logo em seguida, conversamos com mais pessoas. O pessoal que organizou, acabei descobrindo, é uruguaio, elas são uruguaias, moram no Uruguai, completando o PhD. Outras delas moram em Colônia, na Alemanha. Foi super legal então esse contato aí, saber aí, a gente conversou, não tinha mate, não tinha chimarrão, mas quase passamos chimarrão por lá também, no MRS. E foi super legal que no dia seguinte fui pegar meu avião, subi no avião, a gente embarcou e aí tive o voo cancelado, que é uma coisa bem rara, raras vezes aconteceu isso pra mim, talvez essa aqui seja a segunda vez. E aí eu estava cruzando o aeroporto para ir lá no outro portão lá pegar o voo. E aí teve um cara que me reconheceu da palestra e veio falar comigo. Então é um pouco da experiência de celebridade, né? De ser conhecido pelas pessoas. As pessoas parando no aeroporto e contando histórias, contando, enfim, fatos da sua vida e tudo mais. Então, a experiência rica minha lá em Boston, na semana passada, mais uma experiência diferente da experiência tradicional de palestrar dentro da indústria, em que o pessoal, na verdade, opera de outra forma. Mas foi uma experiência super rica aí, estou super agradecido por isso. E aproveitei para repassar isso aí com vocês, que durante a semana aí não consegui repassar. Então, tá aí, pessoal, o que aconteceu para nós essa semana. Vinícius em Londres, fez a mentoria com o Ryan nesse final de semana. Hoje foi visitar a sede da Coca-Cola, tentando capturar lá a Coca-Cola como cliente para a agência de marketing dele. E fechando o ano aqui no Octanage aí com novidades muito, muito quentes. Falei para vocês de várias lives, então amanhã live com o Walter Bianchi Filho, nosso entrevistado, falando sobre ambientes de negócio 2019, o que esperar para o ano que vem. Live da quinta-feira, retomando Aventureiros com o André, nós vamos falar sobre a RAP, que é aquela startup colombiana crescendo no Brasil, que agora também é um unicórnio, avaliação de $1 bilhão. Super legal o nosso caso, estudo de caso. Temos aí também a live de sexta-feira com o Daniel Scott. O Daniel e eu vamos estar falando do estudo de caso do Bird, que são aqueles patinetes elétricos que estão espalhados pela cidade. Segunda-feira que vem, de novo, teremos a Helena falando sobre produtividade e metas. E, por fim, vamos falar sobre o episódio dessa semana, que é o Daniel de Vargas, que está aí com a gente na live, ou pelo menos estava aí até agora há pouco. Não, segue conosco aí o Daniel de Vargas. Daniel, se você estiver disponível e quiser dar uma palhinha a respeito do teu episódio aí, a gente vai estar publicando entre hoje e amanhã, tá? Vai estar disponível aí no nosso feed de áudio, tá incrível o episódio. O Daniel dá várias dicas de como otimizar o seu LinkedIn, a sua marca pessoal, a sua marca profissional. Então tá dada a dica o Daniel dá várias dicas no episódio e fala sobre a trajetória dele, como ele acabou descobrindo, tendo uma experiência super completa dentro de vendas e marketing digital, aí trabalhando para grandes marcas,
fazendo um grande número de vendas, em mais de 100 milhões de reais de vendas através de marketing digital. E agora com esse trabalho do Turbine, seu LinkedIn, em que ele ajuda as pessoas justamente a gabaritar o seu perfil profissional no LinkedIn. Então, pessoal, era isso que a gente tem aí para essa semana. E super animado aí com o final de ano para a gente. Muita novidade ainda para acontecer. Aguarde mais da gente no Stories, aguarde mais da gente no nosso feed de podcast, aqui no Instagram, nas nossas lives e também aí em dezembro, então, um webinário surgindo e novos programas de áudio no podcast com mais informação, com mais inspiração, mais motivação para você. Pessoal, obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Sempre um grande prazer aí receber todo mundo. Ingrid Correia, então seja bem-vinda aí, estamos finalizando a live agora. Fica gravada, fica disponível aí para poder ser escutada depois. E pessoal, segue mandando para a gente então, perguntas, comentários, pode mandar pelo WhatsApp, octanage.com, a gente tem aí os episódios, octanage.com/pergunte, está disponível para vocês mandarem perguntas através do áudio, a gente vai responder nos podcasts. Já estou gravando inclusive episódio hoje a respeito disso, respondendo perguntas e muitas outras novidades para nós aqui no podcast, ainda em 2018. Pessoal, boa noite para vocês, 9 horas Brasil, 5 horas da tarde, estou indo adiante. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau.